Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema geral Palinologia. Essa já é a terceira videoaula sobre esse tema. E o tema específico da nossa videoaula é a Palinologia e o tempo geológico. Mas hoje, antes de nós começarmos a nossa videoaula, eu gostaria de fazer uma homenagem especial ao Dr. Haitham El-Latif. Sabe quem é o Dr. Haitham El-Latif? Dr. Haitham é um professor da Universidade de Mansura, especificamente um palinólogo, que recebeu um importante prêmio, o Prêmio Alan Reyes, da Sociedade Internacional de Micropaleontologia. E achei muito interessante fazer esse comentário aqui no Paleobot Vídeo, porque ele é o primeiro muçulmano árabe oriundo da África a receber esse prêmio, esse importante prêmio dentro da micropaleontologia, dentro da palinologia, e o Dr. Haitham já esteve no Brasil. Então, achei relevante fazer essa homenagem aqui para ele. So, Dr. Haitham, congratulations. I imagined you studied a lot. I imagined you worked hard to get this prize. So, congratulations, Dr. Haitham. You are welcome to Brazil to study with us, with my team in Rural University of Rio de Janeiro. You are welcome to study, to work with us, to trip. So please, you come to Brazil and work with us, okay? So again, congratulations, Dr. Haitham. Então, vamos continuar agora a nossa videoaula. Como eu disse para vocês, o tema específico é a palinologia e o tempo geológico. Como vocês sabem, a palinologia ela é dividida em três ramos. A ictopalinologia, que vai estudar o presente, a palinologia do quaternário, que vai estudar as estruturas palinológicas dos últimos 2,6 milhões de anos atrás, e a paleopalinologia, que vai estudar aquelas estruturas palinológicas muito antigas, de antes de 2,6 milhões de anos atrás. Nós vimos também as diversas aplicações, que a palinologia do quaternário, por exemplo, é muito aplicada no estudo de solos, e que a paleopalinologia é aplicada no estudo aí de bacias sedimentares, de onde as indústrias de petróleo conseguem obter óleo, essas coisas. Bom, a questão aqui é o seguinte, para nós entendermos bem essa divisão, é muito importante que a gente saiba sobre o tempo geológico, para que a gente possa ter uma localização no tempo, né? Para que nós possamos entender melhor essa coisa da divisão do tempo, das estruturas palinológicas que são preservadas em rochas de determinadas idades. Então, é muito importante ter a noção do tempo geológico. Então, por causa disso, eu montei aí uma pequena videoaula para falar um pouquinho de tempo geológico para vocês. Na verdade, vão ser várias videoaulas falando sobre o tempo geológico. Hoje é apenas uma introdução a esse tema, né, tempo geológico. Mas nós vamos ter várias aulas. Eu vou falar sobre todos os éons, eras e períodos do tempo geológico. Então, vão acompanhando as aulas aí. E para você que quer ser palinólogo, que quer estudar paleopalinologia, que quer estudar a palinologia do quaternário, é muito importante entender o tempo geológico. Então vamos lá, aqui eu botei uma pequena tabela do tempo geológico, mostrando, né, aquela abrangência da paleopalinologia e a abrangência de estudo da palinologia do quaternário. Para quem quer estudar esses ramos da palinologia, como eu disse, extremamente importante entender de tempo geológico. Bom, você tem que ter em mente que tempo geológico não é a mesma coisa que tempo histórico. Tá? O tempo geológico ele abrange uma escala muito maior do que o tempo histórico. Uma escala que é até difícil
nós imaginarmos. Então, não vai pensar que tempo geológico e tempo histórico são a mesma coisa. Não são. Tá? O tempo geológico difere do tempo histórico por tratar-se de uma escala de tempo muito mais ampla e abrangente. Então, tá aqui, ó. Tempo geológico, a medida é em milhões ou até bilhões de anos. Enquanto que o tempo histórico, né, ele está aí numa escala de dezenas, centenas, até milhares de anos. Então, é uma escala muito diferente. A escala do tempo geológico é até difícil da gente imaginar. A escala do tempo histórico a gente consegue, mas um pouco, né, dependendo até do distanciamento do tempo, a gente também tem alguma dificuldade. Mas o tempo geológico, nossa, é uma escala muito maior, de bilhões, milhões de anos. Bom, aqui uma tabelinha do tempo geológico, mostrando para vocês aqui, ó, essa escala em milhões de anos aqui, olha. E aqui uma tabelinha do tempo histórico, mostrando para vocês uma escala aí de centenas, no máximo aí milhares de anos, né? Então tá aqui, ó, uma separação de idade antiga, idade média, idade moderna, pré-história, enfim, né? Então, só para vocês terem uma noção dessa diferença na escala de tempo geológico para tempo histórico, eu coloquei aqui 3 metáforas que eu encontrei na internet para ler para vocês, né, e mostrar para vocês como é diferente, né, a escala. Então tá aqui, ó. Se todo o tempo geológico fosse reduzido a um dia, as primeiras civilizações teriam surgido nos últimos 3 segundos. Então, o tempo histórico talvez estivesse aqui nesses 3, né, últimos segundos, vamos dizer assim. Se resumíssemos toda a história da Terra em um ano, os primeiros homens teriam surgido nas últimas horas do dia 31 de dezembro. Então, as últimas horinhas seriam o tempo histórico e o resto todo o tempo geológico. E aqui a última, ó. Se todos os dias da Terra fossem escritos em um livro de 460 mil páginas, o ser humano teria aparecido pela primeira vez na página 459.600. Então, o tempo histórico estaria só aqui, ó, nesse 459.600. Vamos dizer assim, o resto seria todo o tempo geológico. Então, vocês perceberam quanto é diferente essa escala do tempo geológico para a escala do tempo histórico? Aqui eu mostro para vocês uma tabela do tempo geológico. Existem vários tipos de tabela do tempo geológico. Os cientistas, os geólogos, geógrafos, biólogos, desenhistas representam esse tempo geológico de diversas maneiras. Aqui, ó, com um círculo, representaram com um círculo, mostrando aqui que o proterozoico, ó, enfatizando que o proterozoico aqui é o maior éon. Aqui, ó, coloco uma representação num reloginho, aqui numa fita, olha. Aqui numa espiral, vamos dizer assim, olha. Aqui numa fita de novo, olha. Aqui numa tabela, onde ao lado colocam os principais eventos. Aqui uma representação horizontal, todas as outras ali que eu mostrei em tabela, uma representação vertical, aqui é uma representação horizontal, tá vendo? E aqui, olha, novamente eu coloco uma tabelinha e aqui eu coloco uma tabela que tem os seguintes termos, ó, éons, eras e períodos. Por que eu coloquei isso? O tempo geológico, na verdade, ele é dividido como se fosse um armário com várias gavetinhas. É como se você imaginasse uma gaveta dentro da outra. Então, o tempo geológico ele é dividido em éons, eras, períodos e idade. Então, dentro dos éons nós temos as eras, dentro das eras nós temos os períodos e dentro dos períodos as idades. Então, imagine o éon um grande armário, as eras gavetas, os períodos gavetas dentro de outras gavetas, ou a gente também pode dizer que a era seriam as prateleiras, os períodos as gavetas, a idade outras gavetas no interior dessas, ou então
as roupas que a gente veste ali dentro, enfim, é só para dar uma ideia para vocês dessas subdivisões, de que umas estão incluídas ou dentro das outras. Bom, vamos começar, né, pelo maior, vamos dizer assim, pelo intervalo de tempo maior, né? Vamos lá, vamos pensar aqui nos éons. Tá? O tempo geológico ele é dividido em 4 éons. Que éons são esses? Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Ok? Então tá aqui, ó. O Adeano ele vai mais ou menos de antes de 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Até aproximadamente aí 3,8 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás. Vamos botar assim para facilitar. De 4,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, até 4 bilhões de anos, só para facilitar, o Adeano. De onde vem essa palavra Adeano? Vem da palavra Hades, inferno, deus do inferno, porque nesse momento o planeta Terra estava se formando, era uma grande bola de fogo, né? Era um momento com temperaturas altíssimas, então por isso esse termo, Hades, Adeano. Depois a gente tem aqui o Arqueano, que vai de aproximadamente 3,8, 4 bilhões de anos atrás até 2,5 bilhões de anos atrás. Vem do grego arcaicos, arcos, que significa antigo. É nesse éon que surgem as primeiras formas de vida, as arqueobactérias, vamos dizer assim. É nesse éon, vamos dizer, que surgem as primeiras formas de vida que vão dar emprego aos biólogos, né? Os biólogos aí estudam a vida, então o seu emprego biólogo surge aqui, ó, no Arqueano, ok? Quando surgem as primeiras formas de vida. Às vezes eu vou falar aqui no vídeo período, mas prestem atenção porque é um termo assim relativamente comum para a gente expressar um intervalo de tempo, mas nem sempre eu vou estar me referindo ao período do tempo geológico, ok? Agora, por exemplo, nós estamos falando dos éons, lembra? A gente tem os éons, as eras e os períodos. Então, eu estou falando agora dos éons, mas às vezes eu posso usar a palavra período aqui, mas não é para se referir ao período mesmo do tempo geológico, ok? Então, estamos falando dos éons. Repetindo, o tempo geológico é dividido em 4 éons: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Então, o primeiro éon é o Adeano, quando a Terra estava se formando, era muito quente, né? E daí o nome Adeano, porque vem de Hades, né? Que era o deus do inferno. Depois vem o Arqueano, que foi quando surgiu a primeira forma de vida, há cerca de aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Depois vem o Proterozoico, né, que foi o maior éon, o maior éon do tempo geológico, que vai de 2,5 bilhões de anos atrás aproximadamente até 545, 542 milhões de anos atrás, e vem do grego proteros, que significa anterior, e zoicos, animais. Nesse éon aí surgem os primeiros eucariotos, ou seja, as primeiras células com núcleo. Surgem também os primeiros organismos multicelulares, ok? Surge nesse éon aí. E depois vem o éon fanerozoico, que é o éon que nós pertencemos, né? Faneiro significa o quê? Visível, vida visível, vem do grego faneros, que significa visível, zoico, vida visível. Por quê? Agora a vida está se diversificando, né? Você tem muitos organismos multicelulares, visíveis, grandes, diferente, né, lá do proterozoico, do arqueano, enfim. Então você tem que ter em mente que o tempo geológico é dividido em 4 éons: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Bom, vocês podem escutar também ou ler aí várias referências o termo éon criptozoico. O que significa isso? Cripto significa o quê? Escondido, vida escondida. Porque grande parte dos organismos desse éon
eram microscópicos, enfim. Então, por conta disso, ficou esse termo aí, criptozoico. Só que, na verdade, o criptozoico é uma soma aqui, ó, do adeano mais arqueano mais proterozoico. Então, quando vocês estiverem lendo alguma referência bibliográfica e lá estiver esse termo criptozoico, vocês já sabem que é uma soma de adeano mais arqueano mais proterozoico. Cripto significa o quê? Escondido. Então, vida escondida, criptozoico, vida escondida. Depois vem o que? O éon fanerozoico, que eu já falei para vocês, que significa o quê? Vida evidente. Então, os organismos multicelulares começaram a proliferar, a se multiplicar, não é? Até dar toda essa biodiversidade que nós temos hoje. Já o éon fanerozoico, ele é dividido em 3 eras. Era paleozoica, que significa vida antiga, era mesozoica, vida intermediária, e era cenozoica. Lembra que eu falei para vocês que é como se fosse várias gavetinhas dentro do armário? Então, nós temos lá 4 éons, repetindo, adeano, arqueano, proterozoico, fanerozoico, e dentro desses éons existem as eras. Eu não falei aqui sobre as eras do adeano, as eras do arqueano, as eras do proterozoico, porque isso não é muito utilizado, não são termos muito comuns na literatura, ok? Pelo menos para o básico, para quem ainda está aprendendo o basicão, tá? É mais para os especialistas. Agora, os termos paleozoico, mesozoico e cenozoico são utilizados o tempo inteiro e estão dentro do éon fanerozoico. Então, dentro do éon fanerozoico, nós temos as eras paleozoico, mesozoico e cenozoico. Ok? Então, espero que vocês tenham tido uma visão aí geral. Uma outra coisa também. Vocês devem ter reparado no slide anterior que eu coloquei números assim, aproximados, não é? Porque o tempo todo essas tabelas do tempo geológico estão sendo recalibradas, então um número ou outro muda. Então, por exemplo, em algumas tabelas vocês vão encontrar que o fanerozoico começou há 545 milhões de anos atrás. Em outras tabelas, vocês vão encontrar que começou há 542 milhões de anos atrás. Então, isso às vezes varia, tá? Bom, aqui eu mostro para vocês uma tabela internacional, a International Chronostratigraphic Chart, uma tabela do tempo geológico internacional, bem atualizada aqui, ó, de 2018. Como eu disse para vocês, o tempo todo isso está calibrando, muda, né, um número e outro, então vocês têm que estar consultando. Tá aqui o site, se vocês quiserem consultar, ok? Bom, vocês têm que ter em mente que existe tempo relativo e tempo absoluto. Quando a gente estuda palinologia, estuda paleontologia, estuda fósseis, a gente tem que ter em mente que existe aí na literatura termos, né? E esses termos têm a ver com tempo relativo, com tempo absoluto, e nós temos que saber a diferença entre o que é tempo relativo e o que é tempo absoluto. Temos que ter isso em mente, tá? Por exemplo, vocês escutem os termos Cretáceo inferior, Cretáceo superior, Neocretáceo, né? Então, são termos que têm a ver com o quê? Com cronoestratigrafia e geocronologia. São termos que têm a ver com tempo relativo ou com tempo absoluto. Então, vocês têm que saber essas diferenças. Vamos lá. Aqui, ó, é uma tabelinha do tempo geológico, tá vendo? E aqui eu coloco, né, um lado aqui que tem lá, por exemplo, Cretáceo, Paleógeno, Neógeno. Isso aqui representa mais um tempo relativo. E esses numerozinhos aqui absolutos em milhões de anos seria o tempo absoluto, né? Aqui o tempo relativo. E aqui, ó, tempo absoluto. Nem sempre a tabela do tempo geológico foi assim, porque há séculos atrás, os cientistas não sabiam como datar rochas. A gente vai ver mais lá na frente, quando a gente falar mais de datação absoluta, enfim, nós vamos falar
sobre como, né, os cientistas descobriram e passaram a utilizar elementos químicos para poder datar as rochas. Antes não era assim, era apenas uma datação relativa. Vamos ver essa diferença aí de datação relativa para datação absoluta? Vamos lá. Vamos falar aqui, ó, tempo relativo. Vamos lá. O tempo relativo, o nome já diz, ó, tempo relativo. Tem a ver com o quê? Com a relação dos estratos, das camadas rochosas, do posicionamento dessas rochas, dessas camadas. Ó, relação, tempo relativo. Então, tem a ver com a relação, com o posicionamento das rochas, umas em relação às outras. E para isso, para a gente entender bem o tempo relativo, é muito importante que a gente entenda também alguns princípios lá da estratigrafia. E aí, por exemplo, olha só, eu vou falar com vocês aqui do princípio da superposição de camadas de Steno, tá? Que falou desse princípio aqui em 1669. O que é o princípio da superposição de camadas? Está aqui, ó. Em qualquer sucessão de camadas não perturbadas, cada camada é mais nova que é situada abaixo e mais velha que é situada acima. Assim, as camadas mais novas estarão no topo e as mais velhas na base. Vamos falar com uma linguagem mais fácil, né? É o seguinte, você vai ter lá uma rocha, uma camada rochosa embaixo e vai ter outra por cima. De acordo com esse princípio aqui, a que está embaixo é mais antiga e a que está em cima é mais nova, tá? Falando de uma maneira bem simples, né? Mas é isso aí. Vocês talvez acham até isso muito trivial. Ai, que coisa trivial, Sara, fácil, isso é tão óbvio, não é? Mas no passado não era. Alguém teve que dizer isso para isso se tornar simples e tão trivial. Então tá aqui, ó. A gente tem esses estratos aqui que são mais antigos e esses superiores que são mais recentes, né? Aí aqui até pego um exemplo real da natureza. Então, para você que quer entender de tempo relativo, tá aí, ó, o princípio da superposição de camadas é fundamental, ok? Então, esse é o princípio raiz, é o princípio central da datação relativa, o princípio da superposição de camadas. Então, essas camadas daqui são mais antigas do que essas daqui que estão superiores. E aí, o que está contido em cada camada dessa, como, por exemplo, um fóssil, é mais antigo do que o fóssil que está nessas camadas mais superiores, ok? Então, vamos lá. Outro princípio de Steno de 1669, princípio da horizontalidade original. O que diz esse princípio, né? Sedimentos são depositados horizontalmente em camadas paralelas. Então, se uma sucessão de camadas está inclinada, esta deve ter sido basculada após a deposição e litificação. Então, vamos falar de uma maneira bem fácil. É o seguinte, quando os sedimentos vão sendo depositados, precipitados ali, né, eles vão sendo depositados horizontalmente, retinhos, horizontalmente ali. E aí vai formando essas camadas aqui, ó, que nem um bolo, tá vendo? Isso aqui só vai ser modificado se houver um movimento tectônico, né? Se houver algum basculhamento. Aí isso aqui muda, fica torto, fica rachado, envergado. Vamos falar assim, uma linguagem simples para todo mundo entender, ok? Então tá aqui, princípio da horizontalidade original. Esse princípio também é importante para nós entendermos de datação relativa, ok? Vamos lá. Aqui, ó, como eu disse para vocês, tá? Aqui, ó, os sedimentos depositados horizontalmente. Aí aqui, vocês estão vendo essa inclinação. Houve alguma deformação, um movimento tectônico, ou seja, houve um basculhamento que perturbou isso aqui. Isso aqui, naturalmente, é depositado horizontalmente, em camadas. Mas se houver algum movimento, algum basculhamento, aí fica torto e fica assim. Falando de uma maneira bem simples para vocês, ok?
Um outro princípio de Steno, de 1669, é o princípio da continuidade lateral. O que diz esse princípio? Tá aqui, ó. As camadas, quando originalmente depositadas, estendem-se em todas as direções até terminarem nas margens das bacias, abruptamente contra alguma antiga barreira de deposição, ou gradam lateralmente para outro tipo de sedimento. Então, quando aqueles sedimentos vão sendo depositados, não é? Eles vão ocupando ali as laterais também, né, da bacia, enfim, até chegar a um local onde não dá mais para ser depositado, né, até ser interrompido. Então, falando de uma maneira simples, é isso aí. E esse princípio ele é importantíssimo, vocês vão ver, porque por conta desse princípio da continuidade lateral, nós vamos fazer uma coisa na estratigrafia que é chamada de correlação estratigráfica. Correlação estratigráfica. Nós vamos ver camadas num local, camadas num outro local e vamos correlacionar essas camadas, porque nós conhecemos o princípio da continuidade lateral de Steno. Ok? Vamos lá. Então, tá aqui, ó, princípio da continuidade lateral. Olha aqui, ó, é possível estabelecer correlações entre sequências sedimentares de locais distintos, mesmo quando afastadas vários quilômetros. Então, tá aqui, ó, local A, local B. E aí nós sabemos, ó, que essa camadinha é igual a essa camadinha aqui. Mas, Sara, como? Eu estou vendo aqui um espaço? Sim, por causa do princípio da continuidade lateral, nós sabemos disso. Não só por causa disso, né? Não só por causa do princípio da continuidade lateral, mas também por conta da bioestratigrafia. Nós vamos ver também isso, né? Por conta dos fósseis que podem estar presentes nessas camadas e a gente pode correlacionar uma com a outra, nós vamos ver isso mais à frente. Mas, Sara, como é que correlaciona aqui? É só olhando a litologia? Não, a gente tem esse princípio da continuidade lateral, a gente tem conteúdo de microfósseis também para correlacionar, mas olha só, a gente sabe que em algum momento isso tudo aqui estava preenchido. Ou devido a um processo erosivo, ou devido a algum movimento tectônico, alguma coisa, essas camadas aqui não existem mais. Mas a gente sabe que isso é correlacionado a isso aqui, que no passado, né, isso aqui era preenchido ou estava junto. Então, por conta do princípio da continuidade lateral, a gente faz também a correlação estratigráfica, enfim. Princípio das relações de corte. Né? Esse princípio ele é de Hutton e foi dito aí em 1792. O que é o princípio das relações de corte? Vamos lá. Uma rocha ígnea intrusiva ou falha que corte uma sequência de rochas é mais jovem que as rochas por ela cortadas. Esse princípio permite a datação relativa de eventos em rochas metamórficas, ígneas e sedimentares, sendo fundamental para o trabalho em terrenos orogênicos jovens e antigos. Este princípio é válido para qualquer tipo de rocha cortada por umas das feições acima relacionadas. Vamos falar com uma linguagem fácil aqui? É o seguinte, você tem lá aquelas camadas, aqueles estratos que eu mostrei para vocês, que foram depositados, né? Você tem lá a superposição de camadas, ocorreu lá o princípio da horizontalidade original, você tem lá aquelas camadinhas, né? De repente, tem uma intrusão alcalina, olha aqui, ó, penetra aí um corpo rochoso, um magma aqui, enfim, penetra aqui essas camadas, tá vendo? O que acontece? Esse corpo que penetrou, esse magma, essa rocha ígnea, sei lá, que penetrou ali, ou uma outra rocha qualquer que penetrou, não é? Ela é mais jovem do que aquelas camadas ali, óbvio. As camadas já estavam ali, gente. De repente teve uma penetração ali, entendeu? É que nem eu tô aqui agora no meu quarto. Meu quarto tá aqui, eu tô aqui primeiro, eu já existo aqui. De repente chega alguém, abre aqui a porta do meu quarto, entra correndo. Quem chegou primeiro? Eu ou a pessoa ali que entrou correndo agora aqui? Eu. A mesma coisa as camadas. As camadas estão lá,
bonitinhas, né? De repente, há uma entrada ali de uma rocha ígnea, de uma intrusão alcalina ou uma outra rocha, né? Teve um movimento ali, penetrou, enfim, né? Esse princípio das relações de corte é para dizer isso, tá? Para dizer que essas camadas que estavam lá são mais antigas do que a intrusão, né? A rocha, enfim, que penetrou ali. Tá? E aí, isso nos permite fazer uma datação relativa. Outro princípio importante, gente, de Hutton, 1792, princípio dos fragmentos inclusos. Vamos ver o que diz esse princípio aqui, ó. Este princípio de datação relativa diz que os fragmentos de rochas inclusas em corpos ígneos, intrusivos ou não, são mais antigos que as rochas ígneas nas quais estão inclusos. Este princípio é fundamental em áreas formadas por grandes corpos intrusivos, permitindo a datação relativa não só de rochas estratificadas, mas também de rochas ígneas e metamórficas. Muito importante para a datação relativa de terrenos pré-cambrianos, válido para as rochas ígneas e aplicável também para conglomerados. Vamos falar com uma linguagem simples, ok? Então, olha só, você tem lá aquelas camadas, né, aquelas camadinhas lá que foram depositadas primeiro, e de repente entra, né, um corpo estranho, como eu disse, uma rocha ígnea, né, um magma ali, enfim, penetra aquilo dali. A gente já sabe que esse magma, que esse corpo que penetrou, ele é mais jovem do que aquelas camadas que já estavam ali. Só que dentro desse corpo estranho que penetrou ali, dentro desse magma e tal, pode ter fragmentos. Porque quando ele foi se deslocando ali, ele foi carreando, foi pegando fragmentos de outras rochas, né, que estavam no caminho, né, e foi penetrando ali. É a mesma coisa, alguém entrar agora aqui no meu quarto, aí antes de entrar, pega um monte de coisa que está lá na sala, pega um copo que está lá na sala, uma jarra que está na sala e sai entrando no meu quarto. Esse invasor, tá, vamos dizer assim, né, ele trouxe objetos para mim que já estavam aqui dentro da minha casa, entendeu? Que são mais antigos do que ele. Esses objetos já estavam aqui na minha casa. Ele que é novo, ele que entrou aqui, esse invasor, e pegou esses objetos e entrou aqui no meu quarto. Então, a mesma coisa acontece aqui nesse princípio dos fragmentos inclusos de Hutton, tá? Um outro princípio fundamental, e que agora sim vai ter a ver com a palinologia, é o princípio da sucessão faunística de Smith. O que esse princípio diz? Diz que os grupos de fósseis, animal ou vegetal, ocorrem no registro geológico segundo uma ordem determinada e invariável, de modo que, se esta ordem é conhecida, é possível determinar a idade relativa entre as camadas a partir do seu conteúdo fossilífero. Vamos falar numa linguagem fácil. Olha aqui, ó, você tem diversas camadas rochosas aqui, tá vendo? E aqui nessas camadas tem lá os fósseis. O que são fósseis? São aqueles restos, vestígios de organismo preservado em rochas, sedimentos, gelo, âmbar, enfim. Então, esses restos de organismo, esses vestígios, estão preservados aqui, ó, nessas camadas rochosas. Então, se essa camada aqui é muito antiga e essa outra aqui é mais jovem, o fóssil que está aqui nessa camada é mais antigo do que o fóssil que está nessa camada mais acima, né? Então, na verdade, o Smith tirou uma colinha lá do Steno, usou para os fósseis o que o Steno usou lá para as rochas, para a estratigrafia, vamos dizer assim. Ok? Mas o que o princípio da sucessão faunística tem a ver com a palinologia? Então, os grãos de pólen, gente, os esporos, as estruturas de parede orgânica, estão preservados aqui nessas rochas, nessas camadas. Eles estão aqui, esses grãos de pólen, esporos. Então, se você tem lá uma camada rochosa aqui embaixo, cheia de grão de pólen, esporo, essa camada, esses grãos de pólen, esporos são mais antigos do que aqueles que estão nessas camadas aqui superiores, tá?
Então, os grãos de pólen preservados aqui embaixo são mais antigos do que os que estão preservados aqui em cima. Então, o princípio da sucessão faunística, apesar do nome faunística, tem tudo a ver com a palinologia. Você que é palinólogo, você que vai estudar paleopalinologia do quaternário, tem que ter esses princípios em mente, esse princípio de sucessão. E aqueles outros princípios que eu falei também, né? Princípio da horizontalidade, isso tudo também tem que ser pensado com o raciocínio da palinologia, né? Porque os grãos de pólen esporos muitas vezes se comportam como partículas, como sedimentos plásticos na hora de serem depositados, preservados. Tá? Então, temos que ter. Quem quer saber de palinologia, de paleopalinologia, tem que saber de estratigrafia, tem que saber de sedimentologia, tem que saber de rocha sedimentar, tem que saber dessas coisas, ok? Então, vamos lá. Aqui é para mostrar uma sucessão faunística lindíssima que tem ali em Portugal, na região do Algarve, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Portugal, de conhecer essa área. Gente, isso tudo aqui tem fóssil. Nessas camadas aqui tá cheio de fóssil aqui, gente, é muito fóssil. Se vocês não quiserem acreditar, olha aqui, ó, eu coloquei aqui o professor da Rural como modelo, olha aqui, ó. Aqui, olha aqui os fósseis, tá vendo os fósseis aqui nessas camadas? Gente, olha aqui, ó. Aqui nós apontamos, tá vendo? Esses fósseis. Olha aqui, nessas camadas. Então, aqui claramente dá pra gente ver a sucessão faunística. Dá pra gente ver o princípio de Smith ao vivo e a cores, tomando um banho de praia gostoso em Portugal, gente, lá no Algarve, tá? E aqui, gente, essa imagem fala mais do que 1000 palavras, tá? Aqui, ó, 350 milhões de anos em uma só imagem, olha aqui, ó, cheio de rocha aqui, ó, cheio de coisa depositada, olha aqui, ó, as mais antigas aqui, as mais jovens aqui, aqui a gente vê tudo, princípio da superposição de camadas, princípio da horizontalidade original, não é? Gente, olha só. E olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, essa imagem também fala mais do que 1000 palavras. A gente vê várias camadas, os fósseis aqui, não é? Existe uma área dentro da estratigrafia que nós chamamos de bioestratigrafia, ó. Bio de vida, estratigrafia de estratos. O que é a bioestratigrafia? Ela vai caracterizar esses estratos pelo conteúdo fossilífero. Os estratos, eles podem ser classificados litologicamente, né? Ou pelo conteúdo fossilífero, não é? E é muito importante que a gente tenha em mente que nem sempre a caracterização pelo conteúdo fossilífero acompanha a caracterização das camadas pela litologia. Então, nem sempre a bioestratigrafia acompanha a litoestratigrafia, ok? Isso é importante. Bom, mas a bioestratigrafia, que é essa área da estratigrafia que caracteriza os estratos, as camadas pelo conteúdo fossilífero, ela é muito aplicada no quê? Para fazer datação, para estudar a evolução desses organismos preservados aí durante os milhões de anos, tá? Então, tá aqui, ó, bioestratigrafia identifica e distingue estratos pelo seu conteúdo fossilífero. Bom, para caracterizar esses estratos pelo conteúdo fossilífero, enfim, o pessoal costuma fazer aí as chamadas biozonas. Nós vamos ter uma aula no futuro de biozoneamento, de biozonas, tá? Mas aqui eu já coloquei algumas. As biozonas, elas podem ser de amplitude, como assim, sabe? Você tem lá um fóssil que surge e depois desaparece, né? Pode ser de abundância, biozona de abundância, num determinado intervalo rochoso lá você vê uma abundância, né? E depois um desaparecimento de determinados fósseis. Então aconteceu alguma coisa naquele ambiente que permitiu, né, aquele organismo se multiplicar muito. Isso acontece muito com os dinoflagelados, né? Enfim, existe uma série de tipos de biozoneamentos. Fazendo esses biozoneamentos, você consegue fazer as correlações estratigráficas, tá? Então, tá aqui, ó, através
O biozoneamento é feito através da determinação de biozonas. As biozonas são corpos de estratos definidos ou caracterizados por seu conteúdo fossilífero. Então, como eu disse, você pode caracterizar esse conteúdo a partir do surgimento e a partir do desaparecimento de uma determinada espécie, né? Se bem que a gente vai ver que essa coisa do surgimento e desaparecimento é muito discutido, né? Tem lá um efeito que a gente vai estudar em que é dito que a gente não sabe, na verdade, quando exatamente um organismo surgiu ou desapareceu. A gente vai ver isso. Mas, enfim, de maneira geral, você tem lá um estrato que é caracterizado pelo surgimento, desaparecimento de um determinado organismo no passado, ou é aquilo, esse organismo se multiplicou muito e aí você tem um biozoneamento de abundância. Existe o biozoneamento de concorrência. Você vê lá num determinado extrato, você vê lá um organismo que surge, quando ele surge, um outro começa a desaparecer, não é? Então, existem vários tipos de biozoneamento, nós vamos ver. E a partir do biozoneamento a gente consegue fazer as correlações estratigráficas. Nós vamos ter depois uma aula sobre isso, e aí vocês têm que transferir essas ideias para o caso da palinologia, para os grãos de pólen e esporos. Então, não só grãos de pólen e esporos, como outras estruturas de parede orgânica, como é o caso dos dinoflagelados, né? Enfim. Então, às vezes, você vê determinados grãos de pólen que aparecem e depois desaparecem. Você vê alguns que, quando vai surgindo um grupo, desaparece outro, né? E por aí vai. Vamos continuar aqui. Então, como eu disse para vocês, com o biozoneamento você consegue, né, com a bioestratigrafia, com o biozoneamento você consegue fazer correlação estratigráfica. Então tá aqui, ó. O principal objetivo da bioestratigrafia e da biocronologia é o de correlacionar estratos e os acontecimentos físicos e biológicos que esses estratos representam. Correlacionar é estabelecer a equivalência de idade ou posição estratigráfica de estratos encontrados em áreas afastadas. De uma forma simples, pode-se dizer que correlacionar é estabelecer a contemporaneidade de acontecimentos das histórias geológicas de regiões afastadas. Então, olha só, pessoal, quando a gente vê determinados tipos de fósseis, determinados tipos de grão de pólen, esporos, dinoflagelados, preservados nas rochas, a gente consegue inferir uma série de coisas. No caso da palinologia, a gente consegue inferir paleoambiente, paleoclima, porque as plantas, elas são um espelho do clima. Então, se você encontra lá esses gestos, grãos de pólen, esporos, você consegue inferir várias coisas. Dinoflagelado também, você consegue inferir profundidade, paleobatimetria, etc. E a partir do momento que você monta a biozona, você consegue fazer, como eu disse para vocês, as correlações estratigráficas. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Olha só, você vê aqui um local 1 com essas camadas, tá vendo? Camada A, B, C, D. Depois o local 2, camada A, B, C, né? Depois esse outro local aqui, o local 3, A, C, D. Se você não tivesse assistido essa aula e visse aqui esse local 3, você ia achar logo que aqui seria o A e aqui seria o B, né? Isso aqui provavelmente deve ser um amonóide, né? Isso aqui seria a camada B, a segunda camada. Só que você assistiu essa aula e fez correlação estratigráfica com outros locais. Então, você vê que depois do A, na verdade, deveria vir aqui o quem? O B. Olha aqui, o B. Acho que isso aqui é um braquiópode, não tenho certeza não, braquiópode. Então, tá aqui, ó, você veria quem? O B aqui, e não o C diretamente. Como você fez essa aula, você viu que passou do A para o C e que, na verdade, está faltando uma camada B, porque tu fez correlação estratigráfica aqui, tá vendo? O que será que aconteceu aqui, né? Aqui é o que nós chamamos de, vamos dizer, é um hiato, né? Houve o quê? Ou houve uma erosão, ou houve alguma coisa no ambiente, nesse local 3, que não permitiu a deposição. Então, tudo isso tem que estar na mente do palinólogo, porque aqui o pessoal colocou esses exemplos de macrofósseis aqui, não é?
trilobita, monóide, braquiópode, enfim. Só que você tem que pensar em grãos de pólen aqui. Eu deveria ter botado nos grãos de pólen, esporos, dinoflagelados, escolecodontes, quitinozoários, todas essas estruturas estudadas pela palinologia. Porque essas estruturas vão dar esse tipo de informação aqui também para a gente. Tá? Então, olha só, a correlação estratigráfica ela é muito importante e ela nos permite perceber onde teve erosão, né? Ela nos faz refletir sobre hiatos, né? Enfim, então, tá aqui, ó. Essa imagem fala mais do que 1000 palavras, tá? E é aquilo, a gente consegue fazer a correlação estratigráfica porque a gente tem em mente o quê? O princípio da horizontalidade original, né? E a gente tem em mente também a bistratigrafia, a caracterização dos estratos pelo conteúdo fossilífero, né? Repare que é tudo integrado. Aqui essa imagem também fala mais do que 1000 palavras, olha aí as correlações, tá? E por que é importante fazer correlação estratigráfica? Por que é importante? Isso é importante, né, para os diversos paleontólogos, enfim, mas na indústria do petróleo é super importante. Vamos imaginar aqui um sistema petrolífero, tá? O sistema petrolífero ele é formado basicamente por uma rocha geradora, por uma rocha reservatória e por uma rocha capeadora. Essa rocha reservatória ela é porosa, né? E acumula óleo aqui nos seus poros, enfim, né? Isso aqui é um sistema lindo, né? Um sisteminha perfeito. Só que na natureza não é assim. Na natureza é essa bagunça aqui, olha aqui, ó. Repare que as camadas não estão bonitinhas, organizadinhas assim. Então, pro geólogo, palinólogo, paleontólogo, né? Para os estudiosos das bacias petrolíferas, no geral, vamos dizer, saber, por exemplo, que essa camada aqui é a mesma que essa é a mesma que essa e tal, né? Porque aqui claramente houve movimento tectônico, vasculhamento, e bagunçou lá a horizontalidade original, essas coisas, né? Ele tem que conhecer o quê? O conteúdo microfossilífero, geoquímico, uma série de coisas. E a partir daí ele consegue o quê? Correlacionar estratigraficamente para conseguir entender a disposição dessas camadas. É claro que hoje aí eles contam com a sísmica, né, com toda uma tecnologia, mas a estratigrafia está aí. Por isso que tem até aí a chamada estratigrafia de sequência, que veio revolucionar aí, né, com a ideia dessas camadas em 3D, não é? Hoje você tem aí uma sísmica, enfim, que o pessoal consegue ver a disposição das camadas do subsolo lá embaixo em 3D, né? O pessoal bota até aquele óculos, enfim. Mas olha aqui, é muito importante isso. É muito importante caracterizar essas rochas, né? Compreendê-las micropaleontologicamente, litologicamente, geoquimicamente e fazer as correlações para entender isso. Então, por isso que correlação estratigráfica é importante, ó, porque os sistemas petrolíferos, na verdade, são essa bagunça aqui. Para você saber que essa rocha é igual a essa, que essa é igual a essa, você tem que entender de correlação estratigráfica. Você tem que fazer correlação estratigráfica, saber que essa é igual a essa, que é igual a essa, que essa é igual a essa aqui, tá vendo? Vamos lá. E aí agora eu vou botar para vocês aqui uns exemplos, né, de biozoneamento bem simples. Então, por exemplo, na palinologia nós temos lá um grupo de microfósseis que nós chamamos de quitinozoários. Olha aqui, lembra dos quitinozoários que parece uma garrafinha? Esses microfósseis são bons fósseis guias. Tá? Quitinozoário é estrutura estudada pela palinologia, tem parede de quitina, uma parede orgânica, né? E é um bom fóssil guia. Por quê? Porque ele aparece num curto intervalo de tempo e tem uma larga distribuição geográfica. Então, ele aparece especificamente no Paleozoico entre o Ordoviciano e o Devoniano. Tá vendo? E aí a gente pode até dizer, ó, que poderia se fazer uma zona aqui, de uma maneira bem simples e geral, só para vocês entenderem, de amplitude do quitinozoário, porque ele surge, ó, e desaparece.
Tá? Surge e desaparece. Olha lá. Aqui, ó, esse outro palinomorfo aqui, né, os elaterados, esses grãos de pólen elaterados aqui. Esses grãos de pólen elaterados, parece que eles aparecem aqui entre o albiano e o cenomaniano. Então, a gente também poderia fazer uma zona de amplitude, ó, do albiano ao cenomaniano, tá? Porque aparece e desaparece. Até peguei essas imagens nesse trabalho aqui, né, do professor Dr. Dino, lá da UERJ. Oi, Dino. Peguei seu trabalho aqui, hein? Para mostrar aqui no Paleobot Vídeo. Então, tá aqui. Tá? E aqui, ó, mais elaterado, esse aqui é um trabalho do Egito também, ó. Então, assim, esses grãos de pólen elaterado, eles aparecem num intervalo de tempo específico, né? E são bons, inclusive, para fazer datação. Tá ali? E aqui também, ó, Sergipeia varioverrucata, coloquei, ó, peguei desse trabalho aqui, tá vendo? E Reireia polimorphos, tá vendo? A Sergipeia varioverrucata, ela data aqui o Aptiano, né? Mas parece que é local. Eu acho que é só aqui no Brasil. E a Reireia polimorphos tá aqui entre o Aptiano e o Albiano, ó, tá? Bom, agora que vocês já estão feras em tempo relativo, né? Vocês já viram que o tempo relativo tem a ver com a relação das camadas, né? E que o conteúdo fossilífero dessas camadas vão obedecer lá ao princípio do Smith, enfim, né? Já tem essa ideia geral do tempo relativo. Vamos falar agora de tempo absoluto. Como o nome diz, é absoluto. Você vai falar em números. Os números vão aparecer. Ah, isso aqui tem 65 milhões de anos, isso aqui tem 120 milhões, isso aqui tem 500 milhões de anos, isso aqui tem 3 bilhões, não é? Então, a idade absoluta, o tempo absoluto, vai dar para você números, enquanto a idade relativa, o tempo relativo, vai dar para você o quê? Uma ideia de quem veio antes ou depois, dependendo da relação das camadas rochosas. Quem está embaixo, quem está em cima, enfim. Então, vamos lá. Bom, em 1896, esse físico aqui, o Becquerel, que vocês já devem ter ouvido falar, ele descobriu a radioatividade. Descobriu isso através do estudo do urânio. Então, tá aqui, ó, radioatividade. A descoberta da radioatividade ocorreu casualmente por Henri Becquerel em 1896 ao estudar as impressões feitas em papel fotográfico por sais de urânio, quando eram expostos à luz solar. Mas sabe o que a radioatividade tem a ver com o tempo absoluto, com o número do tempo absoluto? Vocês vão ver que a radioatividade ela é utilizada para fazer datação. Para fazer datação. Então, se hoje vocês sabem os valores em milhões de anos de determinadas rochas, enfim, vocês sabem porque houve a aplicação da radioatividade, ou seja, interdisciplinaridade entre a geologia, a paleontologia, a química, né? Porque são químicos e físicos, né? Que estudaram aí a radioatividade, ok? E essas áreas interagiram e hoje a gente tem um avanço aí. Então tá aqui. Depois veio essa cientista, Marie Curie, química francesa ou polonesa, existem dúvidas aí da nacionalidade dela. E em 1898 ela descobriu e isolou o elemento químico rádio. Tá bom? Então, esses cientistas foram descobrindo a radioatividade, foram descobrindo os elementos químicos mais radioativos e depois foram aplicando isso para fazer datação. Vocês vão ver mais à frente. Aí depois veio Rutherford, químico e físico neozelandês, naturalizado britânico. E em 1905 sugeriu que a radioatividade poderia ser usada para medir a idade exata de uma rocha. Tá vendo? Calculou a partir do teor de urânio. Assim, iniciou a datação isotópica. Então, repare, primeiro houve a descoberta,
desses elementos radioativos, né, da radioatividade. Depois veio Rutherford e percebeu, poxa, nós podemos utilizar isso para fazer datação. Olha que incrível. E aí depois o Claire Patterson, né, geólogo, olha aí a interdisciplinaridade, tá vendo? Geólogo, em 1956 mediu o decaimento do urânio em meteoritos e em rochas terrestres. Obteve resultados na média de 4,56 bilhões de anos atrás. Gente, olha como houve o avanço, né, da radioatividade, do estudo desses elementos químicos, enfim, até a gente conseguir utilizar isso para datar. Impressionante. É impressionante esses cientistas. Então tá aí. E aí, como que funciona isso? Vamos falar de uma maneira bastante simplificada. Então, nós temos alguns elementos químicos que são bastante radioativos. Tá? Então, temos alguns elementos químicos que se apresentam na natureza através de isótopos. O que são isótopos? São elementos químicos, né, que têm número de prótons iguais, porém o número de nêutron varia. Mas o número de próton é igual, porque o número de próton é o que caracteriza um elemento. Então, por exemplo, o elemento é o oxigênio, que ele tem um determinado número de prótons no seu núcleo. O elemento é nitrogênio, o elemento é fósforo, que ele tem um determinado número de prótons no seu núcleo. Tá? Mas o número de nêutron no núcleo pode variar. Tá? E aí alguns elementos são mais estáveis e outros são menos estáveis. Ou seja, alguns elementos são estáveis e outros são instáveis. Né? Esse núcleo pode ser mexido um pouquinho mais ou não. Então, vamos lá. Então, isótopos, número de prótons não varia, o número de nêutrons pode variar. Então, ó, a maioria dos isótopos são estáveis, mas o núcleo de isótopos radioativos não é, e emite partículas formando átomos de elementos diferentes. Então, a maioria dos isótopos, ou seja, a maioria dos elementos químicos aí que nós temos na natureza, que tem o mesmo número de próton e variam no número de nêutron, a maioria deles são estáveis. Tá? Estão felizes e não ficam emitindo partículazinhas do seu núcleo, a maioria deles. Mas existem alguns que não estão satisfeitos, vamos falar assim de uma maneira simples, e emitem partículas do seu núcleo. São os chamados elementos radioativos. São os chamados isótopos radioativos. Então, eles podem emitir partículas, como, por exemplo, partículas beta, enfim. Essa emissão de partículas, né, pelo núcleo desses átomos estáveis, desses elementos químicos estáveis, desses isótopos estáveis, nós chamamos isso aí, essa emissão, de decaimento radioativo. Decaimento radioativo. E esse decaimento, vocês vão ver que ele ocorre a partir de um conceito que nós chamamos de meia-vida. Ou seja, a meia-vida é um tempo requerido para que metade do número inicial de átomos pai transforme-se em átomos filho. Então, Sara, explica melhor. Você tem lá o elemento químico, né? O isótopo, ou seja, você tem lá aquele elemento que não é estável. Tá? E aí ele emite essas partículas do seu núcleo e isso vai mexer com o número de massa dele. Vocês sabem que o número de massa é próton mais nêutron. Então ele mexe lá com aquele número de massa, enfim, tal. E aí você, quando esse elemento químico emite essas partículas, muda o número de massa, enfim, ele vai passar de um elemento para outro. Vai passar de um elemento para outro elemento químico, tá? E aí, você vai ver isso, átomo pai e átomo filho. Então, tá aqui, ó, esse gráfico mostra bem isso. Ó, como isótopos pai e filho evoluem ao longo do tempo. Então, aqui você tinha, ó, num tempo, desculpa, começa daqui, você tinha 1000 pais, depois, olha aqui, 500 pais,
depois 250 pás, depois 125 pás. Esse gráfico fala mais do que 1000 palavras, olha. Tá vendo? Você vai reduzindo a metade. Olha aqui, aqui também esse gráfico mostra isso. Olha aqui, ó. Tá? Esse gráfico aqui também. Enfim. Bom, olha aqui, ó, principais elementos radioativos utilizados na datação isotópica. Então, você tem aqui, ó, o rubídio estrôncio, né, o rubídio que passa para estrôncio. O rubídio que passa para estrôncio, olha aqui, tem meia-vida de 49 bilhões de anos. O urânio, que passa para chumbo, tem meia-vida de 4,5 bilhões de anos. O potássio argônio, de 1,3 bilhões de anos. O urânio chumbo, de 0,7 bilhões. E o carbono, que passa aqui em nitrogênio, 5.730 anos. Reparem que o carbono 14, é um isótopo que ele é utilizado para ver o tempo de materiais que não são muito antigos. São materiais recentes. Já o rubídio estrôncio, o urânio chumbo são utilizados para materiais muito antigos. Então tem isso, para você datar, você tem que saber qual isótopo utilizar. Existem isótopos que têm uma meia-vida curta e existem outros que têm meia-vida longa. Então você tem que saber escolher. Então tá aqui, ó. Você tem aqui o isótopo de rubídio, 85, que é estável. É esse que tem 37 prótons e 48 nêutrons. E tem o rubídio 87, que é instável, que tem 37 prótons e 50 nêutrons. Então, olha aqui, ó. O rubídio 87, né, emite lá a partícula, tá vendo? E se transforma no estrôncio 87. Então, o rubídio 87 é o pai e o estrôncio é o filho. Tá? Desculpa, eu acho que eu cometi um erro no slide, há uns 2 slides anteriores, em que eu disse que quando era emitido a partícula, né, que haveria uma mudança no número de massa, não é? Mas não, ó, não houve. Você passa de um elemento para outro, mas o número de massa aqui continuou o mesmo. Olha aqui, você tem núcleo rubídio 87 e o núcleo do estrôncio 87 também, tá? Então, eu cometi um erro lá na frente, lá atrás, desculpa, e tá aqui. Então, quando esse isótopo pai emitiu uma partícula e se transformou, né, no elemento filho, esse número de massa não alterou. Olha aqui, o rubídio continuou 87, o estrôncio aqui, o filho, continuou, tá 87. Rubídio 87, estrôncio 87. Átomo pai e átomo filho, tá? Então tá aqui, ó. Um nêutron do átomo de rubídio desintegra-se ejetando um elétron e produzindo um próton, e o átomo muda para estrôncio 87. Tá bom? Tá aqui, ó. Bom, aqui eu coloco para vocês um exemplo de uma rocha muito famosa, que é a Gnácia casta, que é encontrada no Canadá. E é uma das rochas mais antigas. Ela data de cerca de 4 bilhões de anos atrás. E ela foi datada por esse método aí, tá? De isótopos, enfim, olha aqui, ó. Então, aqui uma imagem de Gnácia casta. Olha aqui, ó. Ela foi datada da seguinte maneira, olha só. Através de um grão de zircão do Gnácia casta. Tá aqui. Esse grão de zircão, ele tem alguns átomos radioativos que permitem a datação. Então, tá aqui, ó. A ocorrência generalizada de zircão se tornou mais importante desde a descoberta da datação radiométrica. Zircões contêm quantidades de urânio e tório a partir de 10 ppm até 5% do peso e pode ser datado utilizando técnicas analíticas modernas. O zircão tem capacidade de sobreviver a processos geológicos como erosão, transporte e mesmo um alto grau de metamorfismo. Tá aqui. Tá? Então, resumindo a nossa aula de hoje, tá?
Tá aqui, ó. Para compreender as aplicações da palinologia na datação e na bioestratigrafia, é importante entender alguns princípios da estratigrafia que podem ser aplicados para a datação relativa. Estes princípios são princípios da superposição de camada, princípio da horizontalidade original, princípio da continuidade lateral, das relações de corte, dos fragmentos inclusos. A datação relativa, como vocês viram, é diferente da datação absoluta. A datação relativa tem a ver com o posicionamento com o posicionamento relativo das camadas, dos estratos. E a datação absoluta, ela vai te dar o quê? Um número, né, a partir da técnica lá de datação radiométrica, através de isótopos, né? E nós vimos que existem elementos, isótopos, que são utilizados para tempos longos, de milhões, bilhões de anos, e existe também aqueles para poucos mil anos, como é o caso do carbono 14. Então tá lá, a datação absoluta informa a idade e número, enquanto a datação relativa infere apenas sobre os estratos que vêm antes ou depois, baseado no posicionamento dos mesmos. E tudo isso, gente, é aplicado na palinologia, na paleopalinologia. Vocês precisam ter isso em mente, ok? Aguardo vocês na próxima videoaula também, que vai continuar essa parte aí de datação. Aqui algumas referências que eu utilizei, sites de onde eu peguei imagens, tá? E aí terminamos hoje mais um Paleobot vídeo, mais uma videoaula com a seguinte frase: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Mário Quintana. E aí, pessoal, novamente, aqui está meu e-mail, sarapalino@yahoo.com.br. Podem mandar aí críticas, sugestões, né? Críticas construtivas, é isso, ó. Um grande beijo para vocês, um enorme palino abraço. É isso. E novamente, Dr. Haitham El-Latif, congratulations. Parabéns para o Dr. Haitham El-Latif, que recebeu um importante prêmio na palinologia, né? Representando aí todos nós palinólogos, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.